guerreira, é, que agradece todos os dias pelas oportunidades e possibilidades que a vida vem proporcionando para nós, né? Eu sou uma educadora, eu sou professora, a minha vida inteira, né, foi dedicada à educação. Tenho 52 anos, é, e gosto muito do trabalho que faço. Vejo na educação realmente a possibilidade, a real possibilidade de transformação das pessoas. Então, estar no Instituto, que é um instituto de educadoras, que acredita na força, que acredita na capacidade de transformação do mundo por meio dessas mulheres maravilhosas que compõem todos os nossos projetos, alimentar a certeza que eu sempre tive na minha vida, né? Nós somos capazes de construir o futuro que queremos. Então, essa noite, né, pediram para que eu falasse um pouco sobre ser mulher em tempos de grandes transformações, né? Quais foram as lutas que ganhamos, quais foram as lutas que ainda estamos na batalha, né? E quais foram as conquistas que a gente teve, né, ao longo de todo esse tempo. Então, eu queria começar falando para vocês, né, que nada do que somos hoje, ou do que fazemos hoje, caiu do céu, tá? Nem sempre foi assim, e só está da forma como está, e ainda temos muitos desafios pela frente, porque pessoas lutaram por esses direitos. Mulheres lutaram, resistiram e defenderam, né? Viveram a sua vida defendendo, né, que a gente pudesse ter os espaços que hoje a gente conquistou, né? Então foram lutas, né, de mulheres comuns. Não pensem que são pessoas, foram mulheres excepcionais. Não, mulheres comuns, como nós, né? Trabalhadoras, mães, avós, jovens, né? Que muitas vezes foram caladas, mas não deixaram de ter coragem e continuaram sempre tentando fazer o melhor. Muitas vezes não para a própria vida, mas para a vida de suas filhas, de suas netas, das chamadas futuras gerações. Para isso, né, eu esqueci de falar, né? Eu sou historiadora. De uma forma simples, eu sou professora de história, tá? Então eu gosto de contar história, viu, gente? Então eu vou contar algumas histórias para vocês aqui, porque eu acho legal, né? A internet proporciona tanta coisa para a gente, né? O mundo digital proporciona tanta coisa para a gente legal, né? E que às vezes a gente não aproveita. Então que a gente usa essa live, né? Para a gente aprender junto, para a gente eu contar alguns fatos, contar algumas histórias para vocês aqui, né? Então, o que eu vou trazer hoje não é uma história de livro, mas é uma história de mulheres, né? De lembrar como éramos, né? Como vivíamos, como vivemos hoje e quais são os desafios que a gente ainda precisa superar, né? Vamos pensar o seguinte: há 100 anos atrás, tá? A mulher ela não tinha nenhum direito mesmo, tá? Ela era vista na lei no mesmo nível que crianças. Ela era vista como incapaz. Vocês já devem ter ouvido esse termo. São pessoas incapazes de tomar decisão. E assim que a gente era vista. E, gente, a gente foi vista dessa forma por muito tempo. Por muito tempo. Né? Então, não vou contar a história toda, porque a gente ficaria aqui várias noites, mas quem gostar de ouvir histórias, a gente combina. Se vocês quiserem, eu faço aqui outras mais lives contando histórias para vocês sobre a mulher, né? Mas
eu vou voltar um pouquinho só no tempo, mais ou menos o tempo das nossas bisavós, tá? Das nossas, basicamente das nossas bisavós, né? Ela era vista, né, por mais histórias bonitas que a gente tenha ouvido falar delas, gente, elas eram vistas pela lei como pessoas incapazes. Elas não tinham direito a escolher nada. A única regra que existia é que ela deveria obedecer os seus pais enquanto estivesse à guarda de seus pais, e depois ela deveria obedecer o seu marido, né? Então ela não tinha voz ativa, ela não era considerada juridicamente uma pessoa adulta capaz de tomar decisões, né? E era subordinada primeiramente ao pai, depois ao marido, tá? Então isso permaneceu, gente, não se assustem, tá? Mas permaneceu até a década de 70, tá? Que é quando nós vamos ter as primeiras alterações nas leis, né? Então, por exemplo, se a mulher queria trabalhar, pela lei, lógico, né? Na prática, a mulher é resistente e batalhadora desde sempre, mas na lei, né, falava assim, ó, se a mulher quiser trabalhar, ela pode, só que tem que ter autorização do marido. Ela só poderia trabalhar com a autorização do marido. Por exemplo, né, uma coisa que todo mundo acha bonito, temos aqui pessoas muito jovens, né, que talvez sonhem, que ainda não sejam casadas e que sonhem em casar, e acha bonito, né, que depois de casada eu vou usar o sobrenome do meu marido, né? Por que isso, gente? Quem aqui, né, um dia já pensou por que será que a gente usa o sobrenome, ou era comum, né? E na verdade era obrigatório até a década de 60, né? Que nós, mulheres, quando casadas, adquiríamos o sobrenome dos nossos maridos. Porque nós não tínhamos personalidade jurídica, a gente não era considerada uma pessoa capaz. Então, eu saía do sobrenome do meu pai, né? Hoje há uma espécie de romantização por parte dos jovens, né, que falam, mas eu quando casar eu vou colocar o sobrenome do meu marido, e acha lindo, é bonito e é uma escolha, como a gente sempre fala, é uma escolha, mas é importante que a gente saiba que essa é uma herança dessa sociedade e dessa lei que falava, mulher é incapaz, por isso ela precisa do sobrenome do marido, tá? Outra coisa importante, né, é que era proibida a separação, né? Patrícia, mas eu tenho certeza que as pessoas se separavam. Sim, elas se separavam, né? Mas também não era previsto. Então, quando uma mulher se separava de um homem, né? Quando um casal se separava, a mulher, ela era marginalizada, né? Ela não tinha o vínculo com o marido, tá? Mesmo que ela nunca mais encontrasse com ele, que ele estivesse com outra família, o sobrenome se mantinha e ela era vista como uma mulher desquitada, né? Uma mulher que não tinha sido suficientemente capaz de manter um casamento, né? Então, era uma extrema subordinação, né? Não existia, era muita coragem de uma mulher falar, eu vou me separar, né? Porque ela sabia que ao se separar, ela se tornava uma pessoa à margem da sociedade. Por quê? Porque ela não tinha direito civil. Ela não podia comprar uma casa, ela não podia ter um trabalho regularizado, né? Ela era marginalizada, né? Nós chamamos isso, né, na nossa cultura, gente, tem um nome que é a cultura patriarcal. O que é patriarcal? Você sai do poder do pai, passa para o poder do marido. Então é como se a gente fosse uma espécie de bibelô,
né, de troféu, viu? Jovens que vão nos assistir aqui, né? Tá na moda falar sobre isso, né? Eu quero ser mulher troféu. Sem entender, né, o que esse tipo de frase traz, né, de negação de todas as lutas que nós mulheres, né, fizemos para que pudéssemos ter autonomia, né? Então, quando ela se separava, é como se esse troféu deixasse de ter valor, né? Então, outra coisa muito interessante que também é legal que vocês saibam, né? E quando ela se separava, ela não tinha direito a ficar com os filhos, tá? Lógico, se o homem abandonava, o marido fugia, sumia, ok, sobrava para ela ser uma mulher marginalizada e ainda ter que cuidar dos filhos, né? Porém, caso essa separação acontecesse de outra forma, os filhos eram de posse do pai, tá? Agora, não se pode dizer de jeito nenhum que essa mulher não lutou, não trabalhou, porque a verdade, né, é que mulheres comuns, simples, humildes, sempre trabalharam. Na roça, de lavadeira, de vendedor ambulante, né, dentro das casas das famílias mais abastadas, né? Então, a mulher sempre trabalhou para ajudar no sustento da casa ou da família quando necessário. Porém, isso não era legítimo, né? Existe uma mudança, né, que talvez também vocês não saibam, né, que é como a gente não tinha nenhum direito e a gente não tinha personalidade jurídica, isto é, a gente não tinha, não era vista como pessoas capazes. Se a gente não é capaz nem de viver a nossa vida sozinha, como é que eu vou poder, por exemplo, participar da vida pública? Isto é, eu vou poder me alfabetizar, votar, escolher um prefeito, um governador, participar de movimentos. Eu não posso nada, né? Por que eu não posso? Porque eu não sou ouvida, eu sou uma voz silenciosa, né? Silenciada. Então, somente na década de 30 que a gente começou a ser vista ali, tá, vocês continuam sendo obedientes aos maridos, vocês continuam sem poder trabalhar fora sem autorização, mas eu vou deixar vocês votarem, né? E a gente começa a poder votar. Gente, voto hoje que é tão desqualificado, né? A liberdade de escolha que é tão desqualificada hoje pela mídia, pelas redes sociais, como se voto fosse uma coisa boba, né? Ela, para acontecer, houve muita, mas muita luta para alcançar isso. Mulheres doaram suas vidas lutando pelo direito de que a gente pudesse participar das decisões da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? E com isso, né, com essa entrada, com essa possibilidade de poder votar, por exemplo, é que elas começaram a conquistar mais espaços, né? Então, por exemplo, né, as mulheres passaram a ter direito a estudar, a fazer uma faculdade, né? A ter a escolaridade, gente, porque até o início do século XX, né? Até 1900 e pouco, pouquíssimas mulheres, né? Iam às escolas, tá? As poucas mulheres que eram alfabetizadas, elas eram alfabetizadas dentro de casa, tá? E de uma forma muito rasa, né? Nós só, então, passamos a ter, né, um pouquinho mais de autonomia, né? Quando a gente passa a poder votar e depois, na década de 60, né? Acho que vocês já ouviram que a década de 60 é a década de vários movimentos sociais, né? De luta pela liberdade, que a gente consegue mudar uma lei aqui no Brasil, né? Que fala o seguinte: o homem tem poder sobre a família, mas a mulher pode ajudar.
quando a gente começa, quando a lei começa a falar isso, é porque muita gente já lutou sobre isso, né? Muita gente, muita mulher já provou em delegacias, em processos, né? De que ela era a pessoa que levava o sustento para casa, enquanto muitos homens ficavam o dia inteiro nos seus bares e bebendo e não trabalhando. Ela era a mulher que levava o sustento para casa. E aí demora-se muito para reconhecer isso, né? Que a mulher, ela é em muitas famílias, ela é a mantenedora, né? Mesmo sem direito civil, ela é a mantenedora da casa, né? Esse assunto, ele é tão recente, gente, mas tão recente, que até no resto do mundo, esse assunto ele só começa a ser trabalhado realmente a partir de 1960, 1970, quando se voltam, né? O mundo se volta a questão feminina, né? Por exemplo, essa relação, né, do casamento, né? Que é uma relação de muito poder, era uma relação de muito poder, né? E a gente não percebe o quanto a gente é herdeira disso, né? O quanto o casamento, para nós mulheres, é algo tão importante, né? Mesmo com toda a mudança na legislação, né? Mesmo com toda a mudança que aconteceu no mundo, de alguma forma, a gente alimenta, né, a ideia, né, de que a mulher é criada, né, ela é educada, ela pode trabalhar fora, ela pode estudar, mas a grande função dela no mundo, né, é ser esposa e mãe, né, é ter um bom casamento, é ser a pessoa que vai levar a harmonia ao lar, né? Que vai ficar responsável da porta para dentro de toda a organização daquela família, né? Então, o casamento, gente, e eu não sou contra o casamento de jeito nenhum, não é isso. Mas nós temos que entender que o casamento, ele hoje é uma escolha. Hoje ele é uma escolha. Mas historicamente, ele foi uma imposição. Era a única forma, né? Era o único futuro previsto para uma mulher. Ou era o casamento, ou era a vida em ordens religiosas, né? Indo para conventos, né? Ou ou a não escolha, na verdade, que era como era uma filha ou que não casou ou demorou para casar, ela se torna a pessoa que não vai poder ter família e vai cuidar, né, daquele pai, daquela mãe até a morte deles. Quem não conhece ou não teve uma história na família daquela tia-avó, né, da vizinha que nunca se casou e que cuidou de toda a família, né? Então, basicamente a gente tinha, né, só essas três possibilidades, né? E muitas vezes não eram escolhas nossas, já eram impostas. Mas hoje o casamento, ele é uma escolha. É uma escolha, né? Eu posso escolher casar ou não. Isso não me faz melhor nem pior, né? E essa ideia de casamento como escolha, ela começa, né, a ganhar força e entendimento no final da década de 70. Né? Muitas de vocês já eram vivas, as jovens, né? Que foi quando criou-se a lei do divórcio. Porque a hora que você cria uma lei que fala que eu posso me separar legalmente e eu posso ter o meu sobrenome e eu vou ser vista como uma cidadã, né? Eu passo a ser uma escolha. Eu me caso ou não, e se eu me casar e não estiver indo bem, eu tenho a escolha de me separar, né? Então, a questão do divórcio, ele traz algo muito importante para a história feminina, que é o poder da escolha, né? Sair da ideia de submissão,
que o casamento trazia, né? Então, ele não é mais um espaço, ele deixa de ser um espaço de submissão para ser um espaço de escolha, né? Mas óbvio que essa característica, esse comportamento não muda com uma lei, né, gente? Então, até hoje, né, a mulher, quando ela escolhe o divórcio, porque é uma escolha, é uma decisão que ela toma, né? Ainda tem esse título, né? Que as pessoas falam, mas solteira, casada ou divorciada, né? Como se esse divórcio fosse uma tarja na sua vida e que te traz uma ideia de que você não foi capaz de manter, né, essa família unida. Então, ainda hoje, o divórcio, ele é visto ainda por muita gente, tá? Como um fracasso da mulher, né? Ela não foi capaz de manter aquela família unida, né? Porém, o que ele traz para a gente é a nossa capacidade de reconstruir nossa própria história, né? Outra coisa muito legal, que eu acho que, né, são fatos que eu sei que não são falados normalmente, então eu gosto de trazer, que é o seguinte, né? A partir da lei do divórcio, vem a mudança na lei que fala o seguinte, gente. Então, no finalzinho da década de 70, né? O uso do sobrenome do marido passa a ser opcional, não é mais uma exigência, né? Então, mas olha só, né? Eu tenho uma lei, né, que fala, ó, você não precisa mais usar o sobrenome do marido. Mas até hoje, né, as mulheres querem usar o sobrenome do marido e não se perguntam por que eu vou usar o sobrenome do meu marido. Para que isso serve? Não vai me falar que é para criar uma conta conjunta, porque não é, né? Por que a gente precisa disso, né? Ah, porque é bonito. Então, ok, é bonito, mas eu posso, essa escolha, ela tem que ser consciente de que ela representa um passado, tá? Eu posso continuá-lo, porém ela representa um passado, né? E, na verdade, hoje, gente, não só a gente não precisa usar o sobrenome do marido, aí eu estou adiantando um pouquinho, né? Como também, se ele quiser usar o nosso sobrenome, ele pode, né? Que também é muito difícil de ver, né? Mas aí, de novo, são escolhas, né? E aí, gente, para vocês verem como nossas conquistas são muito recentes, né? Nós só passamos a ser vistas com os mesmos direitos que os homens em 1988. 88, gente, tá? Com a Constituição. Então, faz pouquíssimo tempo que nós somos vistas, né? Ou pelo menos podemos nos defender por meio de uma lei em que homens e mulheres têm direitos iguais e obrigações iguais. Parece simples, né? Mas não é, porque é a partir da Constituição, por exemplo, né, que aquela mudança que eu falei, né, que na década de 60 o homem continuava o chefe, mas a mulher podia ajudar, né? É só, né, na década de 90 que acaba isso. Então não é o que é o casamento? O casamento é a união de duas pessoas, é um contrato entre duas pessoas que se unem e têm os mesmos direitos e deveres. Os dois têm os mesmos direitos e deveres. Então a mulher não está para ajudar, ela está para dividir os direitos, as obrigações, né? E se beneficiar dos direitos, tanto homem quanto mulher, né? E aí a gente percebe o quanto a história é muito mais forte do que uma lei, quando grande maioria das mulheres, né, fala assim: ai, meu marido é tão bom. Aí a gente pergunta por quê? Ah, porque ele me ajuda em casa.
Como assim ele me ajuda? E a gente fala isso com a maior naturalidade, porque faz parte da nossa cultura. De quem é a responsabilidade de cuidar da casa? Da mulher. Aonde isso está escrito? Em lugar nenhum mais. Mas a gente continua falando essa frase, né? Quem mantém a obrigação, né? Somos nós por cultura. Então, não ajuda em casa hoje, né? Por essa ideia de que somos iguais e temos direitos iguais e obrigações iguais, eu divido tarefas. A obrigação da manutenção da casa é dividida entre os dois. Mas isso ainda é um grande desafio para nós, né? Como fazer isso, como vivenciar esse novo mundo é muito difícil. Por quê? Porque, afinal de contas, são de Brasil, né? 500 anos em que a gente foi educada para falar desta forma, né? Sai da minha cozinha, não mexe aqui que você só estraga, né? Homem não sabe arrumar casa. A gente alimenta essa ideia, né? E não porque somos erradas ou certas, mas porque faz parte da cultura que a gente chama de cultura patriarcal. E, gente, sabe o que é mais louco nessa história, né? É que mesmo com todos esses, né, com a Constituição de 88, que traz essa questão, né, de direitos iguais, eu não sei se todos sabem, né? Todas aqui sabem, né? Somente em 2002, como aqui a gente está falando de geração de renda, né? Sabia que só em 2002 uma mulher pode abrir uma empresa sozinha? 2002. Nós estamos em 2025. Então, olha isso, gente. Faz menos de 25 anos que a gente pode abrir uma empresa. Só. Só com a gente. Sem precisar de um homem junto. Né? Então, como é frágil essa ideia de parceria ainda, né? Como é frágil, né? Essa ideia de igualdade, né? E aí vem, né, uma questão muito legal que eu queria trazer para vocês, né? Como é difícil falar sobre igualdade entre homens e mulheres, né? Por que é difícil? Porque nós não somos iguais. E nós não somos iguais mesmo. Nós somos diferentes. Um homem é diferente de uma mulher. O que nós queremos e defendemos não é igualdade. Tem um outro nome, não sei se vocês conhecem, é equidade. Igualdade é tratar todos do mesmo jeito, ok? Tivemos isso lá na Constituição. Mas o que nós precisamos praticar e defender é equidade. O que é equidade, Patrícia? É reconhecer que nós mulheres temos necessidades diferentes. Homens têm necessidades outras. O que nós queremos? Que as necessidades dos homens sejam respeitadas, das mulheres sejam respeitadas, mas que nós possamos ter acesso aos mesmos direitos. Chegar no mesmo lugar, se assim quisermos, né? Então, temos necessidades diferentes, mas temos que ter condições de chegar no mesmo lugar. Então, é a famosa mesmo sendo mulher, né? Então, sendo mulher, eu quero ter a oportunidade de fazer ou de assumir responsabilidades ou construir algo.
como os homens. E essa é a grande diferença, porque quando a gente fala de igualdade, ou fala, né, dos direitos iguais, eu falo assim, é muito comum aquelas frases de outras mulheres, inclusive, que é: ah, você não quis liberdade? Ah, você não quis ter autonomia? Agora se vira. Você não quis ocupar o lugar do homem? Agora se vira. Não, não. A gente não quis ocupar lugar nenhum. A gente só quis ocupar o nosso espaço, respeitando as nossas características, né? As nossas necessidades. Então, eu quero ter a possibilidade de trabalhar numa empresa, tanto quanto um homem, né? Com a empresa sabendo que eu sou uma mulher. E por eu ser uma mulher, eu tenho questões que são diferentes das dos homens e que precisam ser respeitadas. Então, a gente ainda luta muito, a gente está longe dessa equidade, longe desse respeito às nossas diferenças, né? Não adianta a gente imaginar, né, que eu dando, né, o mesmo estudo para homem e mulher, por exemplo, né, eles vão chegar no mesmo lugar. Por quê? Porque nós temos desafios diferentes dos homens. Então, a gente precisa de características de apoio e de outras necessidades que os homens não precisam. E essas necessidades precisam ser respeitadas para que eu possa competir, para que eu possa trabalhar em igualdade com ele. Se não, né? É como se eu colocasse uma pessoa alta e uma pessoa baixa para colher uma fruta numa árvore alta e desse o mesmo banco para elas. Quem que vai conseguir pegar a fruta? Se eu quero que os dois consigam pegar a fruta, eu não tenho que dar banco diferente para eles? É a mesma coisa com a mulher, né? E isso é muito difícil da gente alcançar. É o nosso desafio, tá? Por quê? Né? Porque nós temos muita coisa para superar ainda, né? Nós sofremos violência o tempo inteiro. Nós sabemos disso. E cada vez mais temos mais consciência da violência que a mulher vive. Aí as pessoas falam, ah, tem aumentado o caso de violência doméstica. Não é que tem aumentado, é que ele tem sido denunciado. A violência sempre foi, ela era maior, muito maior. Só que nós não sabíamos. Porque ela não era exposta. Então, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é um fato real e que está tendo visibilidade porque as pessoas estão denunciando, porque elas estão procurando ajuda. As mulheres estão denunciando e procurando ajuda. Porque antes, gente, assédio. O que era assédio? A gente nem sabia o que era essa palavra. Um homem te importunar, falar que você é linda, ai, faria tudo para sair com você, e você nem olhou para ele, né? Falar que uma mulher foi estuprada porque a roupa dela era curta, ou falar que ela não merece ser estuprada porque ela é feia, isso tudo é violência. É muita violência que a gente sofre. Porque a gente nunca fala que um homem é louco, mas a gente adora falar que mulher é louca. E aquela lá é louca. Eu nunca ouvi alguém falar assim, aquele homem é louco. Mas aquela mulher é louca o tempo inteiro. Aquela mulher, ei, perde as estribeiras, grita, berra. Por que será? Será que é pela nossa necessidade de ser ouvida? Né? Nós vivemos uma sobrecarga doméstica. Nós sabemos disso. E esse é um grande desafio da nossa vida atual. Por quê?
Porque aquela ideia de divisão de obrigações ainda é recente. E a gente não foi educada para trabalhar desta forma, para viver um casamento desta forma, em que a gente entenda que o casamento é uma união entre duas pessoas que dividem responsabilidades. Então, quando nós lutamos por liberdade para podermos trabalhar, estudar, nós não abrimos, né, a possibilidade de fazer isso e dividir as responsabilidades da casa. Então a gente vive, né, as famosas duplas, triplas jornadas, né? Maternidade. Gente, que desafio é esse? Vi aqui duas mulheres lindas com suas filhas lindas. Maternidade é um grande desafio. É um grande desafio. E trabalhar isso com todas as necessidades e liberdades que nós desejamos, e autonomia, né, que desejamos para as nossas vidas, se torna um desafio maior ainda. Como trazer isso para a nossa equidade? Né? Como lutar para que nós possamos, por escolha, ser mães, ser esposas e ser mulheres independentes. Como mediar, como negociar tudo isso em nossas vidas é um grande desafio, né? Falta ainda para nós, né, muita representação, entendimento. Eu brinco que se homem ficasse menstruado, já haveria milhares de soluções médicas para que ele não sofresse de dor, não alterasse hormônio, mas a medicina, a produção de conhecimento dos remédios e dos tratamentos ainda é de maioria masculina, né? Então, remédio para que ele consiga executar, né, o ato sexual existe, né? Rapidinho. Mas pesquisas que você traga melhores condições de vida para a vida da mulher ainda são de menor número em todo o campo científico. Então, né, o que eu queria trazer para vocês, né, é que a gente se abra, né, para alimentar nossa reflexão, para alimentar assim, ó, o nosso questionamento. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero fazer isso, eu sei por que eu faço, né? E não simplesmente porque, né, a frase sempre foi assim, né? Ah, eu faço porque sempre foi assim. Ah, porque não tem jeito. Isso não é verdade, né? A gente lutou muito para que a gente pudesse votar, estudar, trabalhar, que a gente pudesse denunciar a violência que a gente sofre, para que a gente pudesse ter bens no nosso nome, para que a gente pudesse divorciar, para que a gente não fosse tratada como incapaz, como louca, né? E isso foi um movimento de mulheres. Foram mulheres que lutaram para que a gente pudesse ter, né? Poder, pelo menos que a gente pudesse falar sobre isso, como a gente está falando aqui agora, né? Então, há uma distorção atual nas redes sociais sobre o movimento feminista, né? E quase que vira uma ofensa quando fala-se de feminismo. Mas o feminismo, gente, não é o contrário de machismo. Não é a mulher querendo ocupar o lugar do homem, nem brigar com o homem, nem falar que ele não é importante. O movimento feminista, ele não é um movimento organizado, mas é todo esse movimento de mulheres comuns, como eu, como vocês,
como nossas mães, nossos avós vivenciaram, para que a gente pudesse ter para que a gente pudesse ocupar espaços que antes a gente não ocupava, né? Então, que a gente não queira, né, em nenhum momento entender, achar, né, que vocês não achem em nenhum momento que a gente está falando tudo isso para que a gente se sinta superior a ninguém. Nós não queremos ser superior a ninguém. A gente só precisa entender o nosso valor. Entender que nós temos força e somos protagonistas, somos donas da nossa história. E nós só conseguimos praticar isso, né? Mostrar isso para as nossas filhas, para as nossas irmãs, para as nossas amigas, vivendo, né? Falando sobre isso, dialogando com os nossos filhos, para as mães que têm filhos homens, né? Como é que a gente educa esse homem para entender que esse mundo hoje funciona assim, né? Como é que a gente se movimenta entendendo de uma vez por todas que nós, mulheres, somos unidas? Porque também se alimentou aquela ideia de que mulher não é amiga de mulher. Eu já falei isso ao longo da minha vida. Gente, isso é uma construção. Justamente para que a gente não perceba o quanto nós somos fortes juntas, tá? Porque nós somos. Todas as vezes que nós nos unimos, nós iluminamos o mundo. Porque nós somos multitarefas, sim. Nós temos inteligência emocional, né? Nós sabemos, sim, né? Trabalhar com os problemas, né? Nós conseguimos muitas vezes resolver problemas que, lembra das características diferentes, homens não são capazes de resolver, né? Mas que nós acabamos tratando como algo normal, mas não, a gente tem que se valorizar, né? A gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar, a gente tem que cuidar da gente, né? Cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde. Cuidar da nossa saúde também foi uma grande conquista, gente. Poder cuidar do nosso corpo, controlar o nosso corpo, dizer agora não quero mais filhos ou eu quero mais filhos. Não, agora eu não quero mais. Eu já tive filhos, não vou ter mais. Sabe? São esses desafios, são essas conquistas, perdão, que nós precisamos valorizar. Valorizar, alimentar, entender que somos filhas de mulheres que lutaram para que nós estivéssemos aqui. E que a gente continue sempre construindo, né, essa história, alimentando essa história, porque quando uma mulher constrói a sua própria vida, ela muda a vida de todos ao seu redor. Então, vamos honrar esse passado, vamos viver profundamente o presente e olhar para o futuro e caminharmos juntos para que o mundo seja ainda melhor. Muito, muito obrigada por esse espaço que vocês me deram para falar um pouquinho sobre as nossas conquistas e os nossos desafios. Juntas, unidas e entendendo que a amizade feminina e a união feminina é muito mais forte do que nós imaginávamos, a gente consegue. Um beijo, gente. Ai, Patrícia! Ah, maravilhosa. Eu vou parar de gravar agora, tá, Pá?